E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal do YouTube de Marco Mercado Fotografia. Dessa vez com uma querida convidada, Elka Rubinstein, que vai falar um pouco das multifacetas da vida dela. Bem-vinda, Elka. Muito prazer de ter aqui você hoje comigo e poder conhecer você. Muito obrigada, Marco. Muito bom de estar aqui, de contar um pouco dessa história que eu tenho tanto orgulho e que ainda está se fazendo. Algo que eu admiro da tua história, da tua biografia e da tua vida é essa capacidade de sempre estar se reinventando. As fases tão grandes, tão diferentes que você tomou na tua vida em todo o transcurso da tua idade e essa vontade de viver, eu admiro muito, sério, Edgar. Eu fico muito grato de poder conhecer, já conheço um pouco da tua história, mas de poder mostrar às outras pessoas isso. Me conta um pouco sobre isso, como, quem que é Elka Rubinstein, um pouco da tua história, da tua biografia, para que o pessoal conheça de ti. Então, eh, meu nome é Elka Rubinstein. Eu mudei de Rubinstein para Rubinstein quando eu me aposentei e comecei uma nova fase da minha vida. Foi uma forma de trazer um novo nome para a minha história. Eu sou economista, eu sou mãe de 3 filhos e avó de vários netos. Trabalhei na USP, dei aula de economia na USP, dei aula de economia na UNB, fiz meu doutorado e fui trabalhar no Banco Mundial em Washington. Passei 18 anos lá, o que me deu um aprendizado sobre um outro mundo, um outro jeito de fazer e de viver as coisas, e principalmente um outro olhar para o envelhecimento, para a aposentadoria, para a vida que a gente tem quando a gente realmente para de fazer e pode começar a ser. Então, quando eu voltei para o Brasil, quando eu fiz 60 anos, aposentei e voltei para o Brasil, eu comecei a pensar que eu não queria continuar o que eu era e que valia a pena investir para entender melhor o que estava pela minha frente. Queria um terceiro ato diferente. Então comecei a fazer meditação para poder Hum. entrar, me conhecer mais por dentro. Chega de fazer para fora, agora é fazer para dentro. Uma exploração interna, né? Exatamente, foi maravilhoso, abriu portas para mim que foram muito importantes depois e me deu confiança para poder dar um passo atrás do outro e saber que eu estava indo numa direção, numa boa direção. É, Fui fazer um curso de gerontologia. Um ano de curso de gerontologia, virei gerontóloga. Então eu falei, ótimo, tirei meu chapéu de economista e botei um chapéu de Que lindo! gerontóloga para poder entender melhor as minhas fases e de todo mundo que estava à minha volta. É, o E também curso, como começar a entender essa etapa que estava essa exatamente, transição, né? exatamente. Eu dizia para os meus colegas, eu não quero ser gerontóloga, eu quero ser gerontóloga comigo, não necessariamente com os outros, não vou trabalhar como gerontóloga. E comecei também a fazer alguns cursos sobre finitude, tanto aqui quanto fora, principalmente fora daqui. Eu ia para alguns seminários e foi muito interessante. Eu fui para um simpósio. O simpósio chamava Conversas sobre Morte e Morrer. E cheguei lá um dia inteiro falando sobre isso. E à noite, quando eu cheguei no meu quarto do hotel e olhei no espelho, eu falei: Mas, Elka, não estou entendendo. Você vem aqui falar de velhice, de morte, e aí você chega aqui com os cabelos pintados e vai voltar. Essa coisa desse cabelo pintado estava me atrapalhando um pouco, estava me dando um incômodo de querer parecer mais jovem do que eu era. E naquela noite eu tive uma luz. E sabe o quê? Ah, que lindo! Eu resolvi ali que eu ia parar de pintar o cabelo. Foi um processo, foi uma transição, mas que tinha tudo a ver com o momento que eu estava vivendo, com aquilo que eu estava aprendendo e com aquilo que eu queria vir a ser. Então, quando eu voltei para o Brasil depois desse curso e comecei a deixar o cabelo branco lá no curso de gerontologia, apareceu, fiquei sabendo que eu ia ter que fazer um TCC. Era um curso regular de complementação e eu precisava fazer um TCC. Aí falei, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou Contar falar, essa experiência. contar, não só da minha, mas aí eu comecei a Dar olhar voz a e outras ver mulheres, né? outras mulheres de cabelo branco sorrindo, super charmosas, super bem arrumadas. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa aí que não está contada nos livros. E aí falei para eles, eu vou fazer uma pesquisa
sobre mulheres de cabelo branco, e isso vai ser meu TCC sobre envelhecimento. E aí disseram, não, pesquisa não, tem que Documentar. documentar. Então, tá bom, então eu levo meu celular e vou fazer fotos. Não, o celular não, você também não pode. Vídeo. Tem que fazer vídeo. E aí veio, tem que fazer um documentário e tem que chamar alguém que entenda, um diretor artístico que realmente vai trazer Consiga entender essa beleza. essência. E a beleza. E a beleza, Beleza. exatamente. Que filme e foto está em tudo e o que ajuda a educar acho que o melhor jeito de você fazer que teu mensagem seja ouvido a uma quantidade massiva de pessoas, né? Naturalmente, naturalmente. E aí eu sou obrigada a reconhecer que tinha, acho que ainda tem no Brasil, um mecanismo que me permitiu fazer o documentário, que era a Lei Rouanet. E eu Sim. fiz um projeto, aprovei o projeto na Lei Rouanet, consegui captar os recursos. Essa determinação tua. Determinação. Eu queria, achava importante, e aí achar o diretor, achar as pessoas, os especialistas que iam orientar, e aí eu virei cineasta. Quando Que eu me formei lindo! gerontóloga, eu de repente estava passando por todas as fases As faces da direção. da direção de preparar o documentário, encontrar as pessoas, pensar quais são, quem fala o quê, como é que faz isso para que o filme realmente passe a mensagem e, ao mesmo tempo, delegar para o diretor e para os especialistas que eles é que iam introduzindo os tópicos. Quando eu terminei o filme, demorou uns 2 anos para captar e depois mais um ano para fazer. Foi um engraçamento de mulheres de cabelo branco que tem essa mensagem. E eu acho que hoje está fazendo já 7 anos que a gente, 8 anos que a gente fez as primeiras filmagens, os teasers, e agora eu vejo que muito mais pessoas, mulheres, estão deixando o cabelo ficar branco naturalmente e assumindo essa postura de graça, né? Se encontrando com sua pessoa, com sua essência, né? Porque a imagem é essa expressão do teu interno, né? E se olhar, se reconhecer como em verdade você é, e sem estar preso a estar cada 10, 15 dias indo a pintar os cabelos só para satisfazer a 10, sociedade, 15, o mundo, eu já né? estava pronta para ir cada 4. Cada 4. Porque cada 4 dias já tinha um monte de pedacinhos brancos aparecendo que já dava aquele, você olhava, você já via aqui. É hora de ir lá. Eu gostaria de aproveitar e mostrar um teaser, uma parte do documentário, convidar também as pessoas de assistir, se chama Entre Branco e Prata. Então, vamos olhar um pouquinho, por favor? Decidi parar de pintar o cabelo, mas eu tive muita resistência dos meus filhos e de amigos. Eu decidi não brigar mais com o que é real, com o que está dado. Você pode tirar partido disso a favor. Eu olhando algumas fotos, eu me senti mais velha na foto do que agora. Porque agora eu me exijo. Eu gosto mais desta mulher que eu sou hoje do que da que eu era no ano passado. É uma coisa pública, né? Todo mundo tem o direito de falar do seu cabelo. Quando eu cheguei ao Brasil com cabelo branco, perguntaram: desistiu de ser mulher? Será que não faz parte do preconceito? Ou seja, homem de cabelo branco é charmoso, mulher de cabelo branco é envelhecida. Sempre querer ser o que você não era, né? O cabelo era assim, queria que fosse liso, ficava fazendo touca. Lembra a época da touca do bob grande? E aí que eu entendi que se a natureza era assim, eu tinha que aceitar e fazer o melhor disso. Ser o mais natural, o que a gente talvez esteja falando da nossa aparência ser mais parecida com o que a gente é. Hoje eu me mostro aquilo que eu sou, eu não estou me escondendo. Aliás, eu não escondo a idade, eu mostro a idade que eu tenho.
incomoda, né? Como se você fosse um espelho e ela visse, ela falasse, eu também tô assim. O meu cabelo branco representa alguma coisa na vida dela. É um espelho, né? Reflete uma atitude de você encarar a vida como um processo que tem começo, meio e fim, e se aceitar. E aí começou de um dia para o outro a ficar tudo muito lindo, porque o cabelo ficou melhor e começaram a me olhar, né? E os maridos das amigas a elogiarem. Além da cor do cabelo, tá? A energia que você emana, essa coisa de você estar bem com você mesmo, né? Ele ficou um cabelo muito bonito, porque ele tinha umas mechas, tinha bastante personalidade, assim, o cabelo me deu força. Eu me sinto muito poderosa. O cabelo branco, pra mim, é uma coisa que eu adoro, meu cabelo. Assim, adoro. Pra mim representa o que eu sou. Eu de manhã olho meu cabelo no espelho, meu cabelo é prateado, ele tem um brilho que tintura nenhuma dá. Me vejo super bonita, charmosa. Eu me gosto muito. Ter o cabelo branco já é um impacto num monte de gente. Mas abrir a possibilidade que a pessoa reflita de que não é tão mal assim foi legal. Eu gostaria que todo mundo parasse um dia para pensar que escravidão que é você continuar escondendo uma coisa que pode ser linda, né? Ah, que lindo! Acho que o que mais ressalta aí é a sonrisa e a libertação das pessoas, das mulheres. Com certeza. E algumas delas diziam, né, nessa conversa aí, nesse almoço que a gente fez inicial, elas diziam, eu não estou preocupada com o meu cabelo ter que ser branco. Ele é branco porque ele é, e eu estou fazendo a minha vida em função dele. Então, eu acho que hoje isso está acontecendo, né? As mulheres estão encontrando esse espaço e essa paz com os seus cabelos. Apesar de que algumas ainda dizem, só tem um pouquinho. E você sabe que não é um pouquinho. Não, você sabe que é tudo. geralmente é Elas- toda a As raiz. mulheres nem sabem mais quanto cabelo branco elas têm e não lidam bem. Mas eu sei que você me falou que você gostaria depois de falar sobre isso, por que que as mulheres não lidam bem Exatamente. Primeiro me com conta, cabelo branco. eu assisti o documentário, indico muito, mas me conta um pouco sobre a sinopse, porque você abarcou as vivências das pessoas, mas também mitologia grega. Conta um pouquinho sobre o tema do documentário. Na verdade, o documentário não tem um tema. Ele Sim. foi uma conversa com cada uma das mulheres e cada uma trouxe um aspecto diferente da história, da própria história, como é que começou, por que deixou e quais foram as dificuldades que encontraram. Teve uma que ela deixou, depois dela a mãe deixou, e depois que ela e a mãe deixaram, a avó deixou. Então, devia ser ao contrário, devia ser, né? Que a sociedade, acho que era mais... Então, a gente tinha fotografou mais isso. pressão antes, Então, né? foi interessante. Teve algumas mulheres que não estão no teaser e que vieram participar. E, naturalmente, entre os especialistas, a gente trouxe uma mulher que lida com moda, beleza, para poder falar disso, de que os padrões, de que... Eu lembro de uma frase que ela disse, logo que ela chegou com a gente, ela disse, beleza é liberdade de opção. Não tem beleza, isso é beleza, branco não é beleza, o branco é É beleza. relativo.
né? E também o cuidado da gente de não passar no filme a ideia de que se você tem cabelo branco, você tem que usar cabelo branco. Nada. Minha neta tem cabelo castanho e ela pinta de azul. Pinta do jeito que quiser, não tem problema. Exatamente. Mas a fala é: pinte não para parecer mais jovem, Senão mas porque para parecer você. mais bonita. Que lindo. Então, E algo que também se toma muito se fala muito no documentário, que os cabelos brancos é sinônimo de feiura, né? E pintar-se era só por isso, porque supostamente te dá uma maior beleza. pois é. É porque supostamente te deixa mais jovem. Você tem a Sim. impressão, se você está pintando, de que você continua naqueles 30 anos que você tinha e que você não tem mais. Toda você, as mãos, as rugas, a pele, as manchas, tudo mostra que você não tem mais 30 anos. Mas Sim. você pinta o cabelo para parecer 30 anos. Então a fala é essa: pinte para se tornar mais bonita, não para parecer mais jovem. E o filme insiste muito nisso, nessa ditadura da juventude, de que a gente precisa ser jovem, parecer jovem, se comportar como jovem, se vestir como jovem. E não devia ser bem assim, Sim. né? Porque você perde na medida em que você, primeiro, que como diz a especialista de beleza, você vai correr atrás de alguma coisa que você não vai conseguir. Porque você não vai ficar mais jovem porque você pintou o cabelo, porque você fez plástica. E nunca é o jovem suficiente, E né? nunca é jovem o suficiente. E segundo, que é preciso poder assumir o seu espaço, o seu lugar, porque as pessoas mais velhas, elas ganham, como diz o filme, uma coroa da lua. Isso aqui é uma coroa de lua que a gente ganha, que tem Sabedoria, a ver né? com sabedoria. Então, é preciso para poder usufruir. Não adianta querer ter cara de 30 anos e aí querer ter fala de 60, porque às vezes não combina. Eu gostei a parte que fala também que essa mulher sábia é algo que desafia o patriarcado, né? O patriarcado. Então, essa parte que o Dr. Bernardo fala, eu fiquei pensando e analisando e é muito isso, né? Quando essa autoridade da mulher sábia é desafiadora para a nossa sociedade, né? É porque as meninas, as filhas, obedecem os seus pais e fazem aquilo que eles mandam. As esposas, quer dizer, quando já chegam numa idade madura e se casam, as esposas diz a sociedade que você tem que obedecer ao seu marido. Numa sociedade patriarcal, Sim. quem tem a última palavra, aliás, a primeira também, é o marido, né? É ele quem decide todas as coisas da casa e todo o funcionamento da família. Quando chega na mulher mais velha, ele não tem mais esse espaço. Ela adquire uma voz e um protagonismo que lhe foi negado antes. E ela entra e ela confronta, né? E é a única possibilidade. Hoje, o que a gente propõe é que as moças, as jovens, né? Eu digo para todo mundo, não chama ninguém de menina. Você tem que chamar mulheres de mulheres. E não, as meninas já vão chegar, as meninas falaram que meninas. Meninas são as que obedecem seus pais, seus irmãos e seus maridos. Nós precisamos de um novo protagonismo no século XXI. Então, vamos usar isso. Como a sociedade afeta as pessoas, as mulheres sobretudo, na tomada de decisões de deixar os cabelos brancos? A sociedade, ela é uma tortura. A sociedade a sociedade patriarcal impõe esses valores de que você tem que ser bonita e você tem que ser gostosa e você tem que ser charmosa. Dentro de um contexto, você vai ver a televisão, a mídia toda, o que faz. Hoje até está menos, eu acho que hoje está menos, né? Mas tem essa ditadura do que é o bonito e aquilo vem imposto em você e você acaba comprando esse olhar. Além disso, nas empresas, por que esses valores são levados para as empresas também? Várias empresas dizem, você lida com o público, você não pode usar cabelo branco. Eu não te autorizo porque eu não quero que as pessoas entrem aqui e tenham que lidar com alguém
com cara de velha. Então, essa história de que quem tem cabelo branco tem cara de velho. Todos os homens que estão trabalhando nos mesmos lugares, não tem problema. É charmoso É homem charmoso. com cabelos brancos, né? Em Exatamente. espanhol se chama canas. Então, por isso que às vezes eu erro com isso, ou misture. Mas isso que se vê, isso que se vê, que é a diferença principal, né? Entre homem e mulher. O homem é sempre algo que significa... Esse pensamento de sábio e maduro, no caso do homem, é algo chamativo, mas no caso da mulher é isso que desafia, né? É porque no homem, à medida em que os cabelos brancos vão chegando, ele vai adquirindo exatamente essa aura de estar virando uma pessoa mais sábia, Sim. né? Mais estável, mais já fez, bem-sucedido. Cabelo branco é sinal de um homem que passou pela juventude, por ser moleque e virou alguém. E no caso da mulher, não é isso. E eu tenho uma explicação por trás disso, mas no caso da mulher, ela sente que ela está ultrapassada. Sim. Então, é a mesma sabedoria, é o mesmo cabelo branco, mas os hormônios são diferentes e acaba dando um resultado diferente. A gente tinha falado em um podcast passado sobre justamente essa etapa transitória da mulher quando chega à menopausia. Que a menopausia, a gente teve uma convidada, uma ginecóloga e uma psicóloga especialista em sexologia. E justamente a gente estava vendo como já na menopausia a mulher já tem essa pressão de que acabou sua juventude, que acabou sua vida, que já está fora, porque a sociedade patriarcal vê a mulher como alguém de reprodução, com um fim reprodutivo. E já acabou. E deveria ser o contrário. Essa frase que você me falou, agora é o momento de parar de produzir e ser, esse é o pensamento que incluso eu falei. Já você criou teus filhos, já você pode se aposentar. Que queda? Se encontrar, ser você no 100%, já não pensar, porque você falou mesmo, você tem pressão laboral, ou seja, a mulher tem uma pressão no trabalho, tem pressão no círculo social, que muitas vezes, inclusive no documentário se fala, as mesmas mulheres são mais patriarcais muitas vezes que os mesmos homens. Então você tem crítica das amigas, tem crítica do marido, dos filhos. Então, onde que está esse espaço para a mulher conseguir ser ela mesma? Não tem esse espaço. Sim. Não tem, né? O que está acontecendo é que hoje as mulheres estão confrontando, e não é só as mulheres, tem todo um movimento de que não só o homem branco, heterossexual, tem espaço de fala. Sim. Tá se criando espaço de Lugar de fala protagonismo para e de todos. voz para outros. E a mulher está pegando uma carona. Acho que as mulheres, quer dizer, quando chega na menopausa, não tem... Quando chega a menopausa, não tem jeito. Você vai ressecar, as suas relações sexuais vão ser mais complicadas. Você sabe disso, então você já sabe que você está menos. Você vê seu marido olhando para outras mulheres mais jovens e trocando as mulheres de 40 por duas de 20. Então, vai ficando meio complicado assumir isso e isso é verdade. Ela vai perdendo o viço, a vitalidade, o suadouro das mulheres de 40 anos, aquilo. Você está numa reunião com homens e, de repente, você não sabe para onde ir, porque você sua, menopausa. Sim. Claro que mulheres que fazem reposição sexual, mulheres que fazem ginástica pélvica para poder continuar tendo uma vida sexual, essas talvez vão enfrentar o cabelo branco com garbo, com charme. Mas se você não está fazendo isso, o cabelo branco chega na mesma hora que todas essas outras coisas que têm a ver com o seu envelhecimento, com a perda do seu espaço e da única coisa que você sabia fazer, que era estar em casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos. Os filhos vão embora, o marido continua se achando o máximo e está lá na vida dele, e você perde um espaço. Acho que hoje, com reposição hormonal, as mulheres estão podendo
passar por esse período da menopausa de uma outra maneira e encontrar outro tipo de guru, né? As malamadres, que Sim. dizem, gente, acabou, e eu agora vou tocar a minha vida, não ficar presa. Não ficar presa naquele esquema que não te oferece mais nada. E que você, em vez de lamentar, deixa aí, deixa acabar e vai tocar a sua vida. Eu gostei muito porque você teve um período de transição na tua vida profissional, mas também quando no documentário se fala que os cabelos brancos é da deusa Ártemis, que se mostra o espelho de prata, que ela mostra tua realidade, quem que você é de verdade, e é a deusa da transição. Então você também fez uma transição por dentro e por fora. Mas para isso é preciso abrir a curiosidade de querer se conhecer e de querer se mostrar. Sim. As mulheres todas sabem a cor do cabelo que elas têm. Elas não querem que os outros vejam. Então, pintar. E veja, é o que elas têm para poder conviver com isso. Para poder superar isso, você tem que ir atrás de outro tipo de conversa. E eu acho que o documentário veio com essa intenção, abrir. Eu conheço várias mulheres que resolveram parar de pintar o cabelo depois do documentário e disseram, gente, talvez dê certo. E tem umas que não dá certo. Eu estou tentando convencer a minha mãe, porque minha mãe 10 dias fica assim com... Não, tadinha minha mãe, mas ela fica assim com a cabelo branco. Toda a minha família, de parte de mãe, tem cabelo branco muito fácil. Minha bisavó, a avó da minha mãe, eu tenho uma lembrança muito linda, porque era uma mulher... Ela foi Miss da cidade dela, de Cochabamba, e ela era uma princesa com a boca rosadinha e um cabelo branco de algodão. Ela se deixou. E ela é linda, maravilhosa. Mas pergunta se minha avó e minha mãe deixam um cabelo branco. Eu tentei, inclusive, com a pandemia, porque imagina, a pandemia foi... Acho que foi um momento para muitas mulheres falar, agora sim. É isso mesmo. Mas minha mãe acho que aguentou 3 semanas, porque eu estava encorajando, mostrei o documentário para ela, ela ficou assim, vou. Só que depois desanimou. Também, eu não acho que é para todos, né? Tem um cabeleireiro aqui de São Paulo interessante, porque ele faz produtos para cabelo branco. Nossa. Eu fui atrás de um cabeleireiro que tem especialidade. Que tem essa possibilidade, não chega a ser especialidade. E ele foi muito interessante a fala dele, porque ele disse: tem mulheres que vão assumir e vão se dar muito bem, vão ficar muito bonitas. Eu digo que ele estava no documentário? Sim, sei. E a minha sensação, quando eu entro nos lugares, é que eu cresço 2, 3 centímetros, porque quando eu entro e olho para aquele monte de mulheres de cabelo cor de burro quando foge, porque não é a cor do cabelo original delas, para poder não ter que pintar toda semana, vai pintando de uma cor mais clara, uma coisa... Uma transição, né? Porque... Não é transição. Elas passam depois 20 anos com o cabelo um castanho clarinho, porque aí mistura, aí não precisa fazer toda semana. Sim. Então sai mais barato e menos química no cabelo. Mas eu, quando entro e vejo, eu cresço, porque eu digo, gente, né? Isso aqui me deu uma confiança no meu taco, na minha vida, que eu acho que muitas mulheres não têm. As mulheres, quando eu vou em lugares em que eu falo, que eu apresento, ou que eu vou ouvir, as mulheres sentam atrás, as mulheres têm vergonha de perguntar, elas têm medo que elas não vão saber fazer perguntas inteligentes. As mulheres do patriarcado são aquelas que ficam em casa, aprendem a bordar e tocar piano e falar francês. Então, para você poder ter a ousadia, você tem que crescer e você tem que se sentir você por inteira. Então... Aí uma parte que eu gostei, que falou o profissional de cabelos no documentário, que acho que tem que ser no momento certo, que a mulher senta que psicologicamente está preparada para assumir os cabelos brancos, porque é um desafio e vai levar crítica. Me conta na tua vida pessoal, como foi essa aceitação de teus filhos, teus netos, teus amigos, de teus cabelos brancos? Olha, eu não estava muito preocupada. Então, eu quando resolvi
deixar os cabelos brancos, eu queria que as pessoas, quem não gostasse, que não olhasse, não era... E uma coisa interessante nas conversas que começaram a aparecer, de mulheres que diziam, meu marido não vai gostar, não vou fazer porque eu sei que ele não vai gostar. Você ia perguntar para o marido. Ele dizia, Deus. eu acho que ia ficar lindo. E não adianta. Teve uma mulher que hoje está com os cabelos brancos e está linda, que eu levei minha peruca, ela tinha um cabelo curtinho que nem o meu, eu falei, você pode deixar e você vai usando a peruca enquanto isso, se você tiver que ir em algum lugar, porque a peruca mais ou menos é da cor do seu cabelo. E ela disse, não, ele não vai gostar, então eu vou ter que ficar de peruca o dia inteiro, não adianta para mim. Nossa. Aí eu fui falar com o marido, ele falou, não adianta, ela não quer, não adianta eu falar para ela que eu acho que vai ficar bonito. Até o dia que ela, né, tomou realmente consciência disso, ela está no filme. No final, a gente chamou porque quando o filme já estava quase pronto, ela resolveu deixar. Resolveu. Eu falei, eu preciso trazer essa mulher para contar isso, para contar que tem medo do que vai acontecer, tem medo que o marido não vai gostar. Teve uma história de uma mulher que contou para a gente, ela veio com o marido na casa de uma amiga, que está no filme, e quando chegou lá, o marido dela viu a amiga de cabelos brancos e disse, nossa, como você tá linda, como tá lindo esse seu cabelo, que coisa. E ela disse para ele, não sabia que você gostava de cabelo branco. E ele disse, você nunca me Não teve a perguntou? oportunidade. Você nunca me perguntou? Pensa que ela não mudou nada, ela continua pintando cabelo. E também, cabelo se pinta. Se você chega e não se sente bem com cabelo branco, já você testou, vai lá e pinta. Em 3 minutos você pinta, né? Então, mas é difícil porque você tem que confrontar com você mesma, e isso às vezes é mais fácil não falar nada, deixa estar que do jeito que tá bom, podia estar melhor. Em tua opinião, quando e por que razão se criou esse estigma dos cabelos brancos? Quando que começou? Eu acho que começou quando as mulheres, quando começaram a produzir, sei lá, uns 80 anos atrás, começaram a produzir tintura para cabelos que você podia fazer em casa. Era barato, então popularizou, ficou uma coisa, você fazia uma sujeira na sua casa, na sua cara, mas você fazia em casa. E isso foi popularizando, e as mulheres então tiveram acesso à possibilidade de esconder os seus brancos, né? Na busca da eterna juventude, a L'Oréal, acho que foi a primeira que fez a tintura para cabelos em casa, e isso criou essa possibilidade e elas entraram. E aí vai sendo uma coisa meio de mãe para filho. Você sabe que quando eu vou para... Eu não sei se depois vai ter uma pergunta específica sobre isso, mas depois que a gente fez o filme, algumas de nós começou a ir falar em vários lugares. Lindo. No início, a nossa ideia era falar com as pessoas mais idosas, para que elas aceitassem, para que elas experimentassem. É fácil se você desistir. Sim. Chegou uma hora que eu falei, eu não converso mais com as idosas sobre isso. Porque para as idosas é ainda mais difícil. Está tão consolidado a carinha delas. É difícil. Com aquela cor que não dá. Eu mesmo, você falou, primeiro foi a filha, depois foi a mãe e de última avó. Isso. Então a pressão era maior antes, né? Exatamente. Mas então, quando eu chego nas avós, quando eu vou falar, e tem mulheres mais velhas, eu digo, não estou falando para você parar de pintar o cabelo. Estou falando para você incentivar a sua neta para que ela não venha a querer pintar o cabelo quando ela ficar mais velha. Então, não passar a sensação de que precisa pintar. Eu conheço gente que me contou que a mãe já estava muito doente e falou para a filha, por favor, nem que seja quando eu já estiver morta, eu quero ser enterrada de cabelos pintados. Então, a dificuldade é como se fosse um ghost, um fantasma que fica em volta da velhice. Tomara que essas pessoas consigam superar isso, porque já basta todos os problemas que a gente tem na hora que está indo embora, se despedindo. Se você ainda estiver presa na história que você precisa parecer jovem, precisa pintar o cabelo, é uma pena. Mas é isso aí. Então, esse estigma não era assim antigamente, né? E você vai para a Europa, onde
também o que acontecia? A gente morria aos 50, né? Você Sim. volta 100 anos atrás, ninguém chegava nos 100 anos. E aos 50, os seus cabelos ainda estão Sim. misturadinhos. Na medida em que agora, com a revolução da longevidade, e as pessoas vão até ficarem mais velhas, as mulheres tiveram que se confrontar. E aí veio essa história, não deixa. As empresas não querem, as empresas vão pedir para você pintar, para você parecer jovem, e elas, na cabeça delas, acham que os maridos não querem, elas acham que estão velhas e não vão conseguir outros namorados, outras pessoas para poder se relacionar com os brancos, e acabam se submetendo um pouco a esse predicamento de que tem que pintar para poder continuar vivendo bem. Como se fosse sinônimo de que... Isso que eu iria te perguntar. Os cabelos brancos são sinais da nossa velhice. Como isso afeta a nossa autoestima e imagem? Se você está pronto, se você sabe que para mim vem uma coisa parecida quando a gente fala de aposentar. Sim. Se você fica trabalhando naquela mesma empresa no Japão, quando você fazia 50 antigamente, acho que hoje isso já mudou, mas no Japão mais antigo, você trabalhava, você nascia, você entrava numa empresa e você trabalhava 30 anos lá. E no dia que você se aposentava, a recomendação era: você vai embora daqui, para não se sentir tentado, para não ficar achando que eu levanto de manhã, eu vejo o sino da minha empresa, lá a buzina da minha empresa, mas eu não vou para lá, eu não sou chamado, eu não sou mais importante. Segundo, você muda de nome, coloca um nome novo, alguma coisa no seu nome, para você poder começar de novo, né? Então, você vai embora para outro lugar, você muda de nome e você procura outro tipo de trabalho para fazer. Que lindo. Para não ficar sentindo falta e se sentindo completamente alijado do processo. Isso é muito sábio, né? Você não precisa. Eu, quando me aposentei... Fazer literalmente é isso, fazer né? literalmente. Mas eu, quando voltei dos Estados Unidos, eu virei... eu mudei, saí de lá, me aposentei, deixei o Banco Mundial lá em Washington, vim para São Paulo, fisicamente, mudei de nome, botei Rubinstein, não muda a escrita, mas a grafia, mas muda o som, mudei para Rubinstein e falei, não quero mais ser economista, vou procurar outro jeito de viver a vida. Então eu levei essa prática japonesa a sério e acho que funcionou. Então eu pude entrar na minha velhice, dar o passo para entrar na minha velhice, acolhendo tudo e valorizando tudo. Então, eu me acho o máximo. Isso é importante. Quando a gente fala dos cabelos brancos e tudo isso, de estar preso, isso muito depende da pessoa. Tem mulheres que adoram ir no salão de beleza. É um espaço e ficar 3, 4 horas lá, para ela ser ratificante. Mas tem outras pessoas que é um tempo que ela tem que investir, é um dinheiro que a pessoa tem que investir. Então, quando isso afeta e você já está indo de um jeito que não está sendo gratificante, acho que é aí que está o erro. Mas você sabe que é interessante? Eu vou toda semana na cabeleireira. Eu não abri mão da minha vaidade por causa do cabelo branco. É muito interessante. Tem gente que diz que eu acho que essa cabelo sensação, branco é negligência. Né? Não tem que ser. Deve ser difícil manter o cabelo branco. Deve ter outro tratamento, tanto que você foi lá e procurou alguém que conhece um pouco mais, cria produtos para ele. Não são coisas muito diferentes. É um shampoo que para poder dar mais brilho no cabelo branco e realçar mais o branco. Mas eu vou porque eu continuo vaidosa. O cabelo branco, se aposentar, não é ir para o aposento e ficar lá deitada assistindo televisão. Aposentar é você abrir mão do que você fazia para fazer alguma coisa nova. Sim. Cabelo branco é a mesma coisa. Você não abre mão da sua vaidade. Você continua se pintando, você continua achando cores. Eu hoje uso cores mais escuras para contrastar com o meu cabelo. E eu vou toda semana manter o corte, fazer umas coisas interessantes. Porque tem várias opções, né? Eu continuo indo na cabeleireira. Não é para virar
Uma vez alguém me falou, ai, cabelo branco vira negligência. Eu falei, negligência é quem pinta, que bota aqui um elástico e acha que agora tá tudo bem. Quem tem cabelo branco tem que investir na vaidade para poder ficar mais bonita e enfrentar, né, toda essa Sociedade, essa resistência. que a sociedade impõe. Mas eu não me lembro de ninguém me criticando, dizendo você tá velha. Talvez no comecinho, que ainda estava misturado. Mas depois que eu assumi, as pessoas se encantam. Foi libertador. É Eu acho que é libertador inspirador isso. mesmo. É É inspirador. Você Boas palavras, inspirador e libertador, com certeza. O que os homens chamam de cabelo branco das mulheres e o que as mulheres acham que os homens acham? Lá é trava-língua. É isso aí. Eu acho que quando você pergunta, porque não tem nenhuma razão, o homem que lida com os seus brancos bem, Sim. não tem nenhuma razão. Eu Para digo, não ver isso, Pra não ver isso acabar- errado na sua Exatamente. parceira. Faz um corte legal no seu cabelo, seja da cor que ele for, que você vai ficar mais interessante. Então, a cor não é, e mais, não é que a pessoa põe uma cor, ela põe lá uma coisa para poder cobrir o branco. Não é uma cor. Eu gosto mais de mulheres que pintam de preto ou de azul do que das que pintam de marrom claro. Entendeu? Porque aí é um statement. Você vai. Eu gosto dessa cor de cabelo e é assim que eu vou fazer. Então, eu acho que as mulheres colocam nos homens a culpa, ele não vai gostar, como forma de assim, ela não precisa nem lidar com o assunto. Ela não Exatamente. para de pintar, porque o marido dela não vai gostar. Tá bom, então. E aí também, não me cabe questionar o que elas acham ou a desculpa que elas dão. É genuína. Ela não quer, ela não consegue lidar, não consegue imaginar, mas eu acho que com o tempo, com algumas artistas, Meryl atrizes, Streep. que estão. Exatamente. O Diabo Veste Prada mexeu com muita mulher. Mexeu. Nossa! Olha só que poder. Esse é o poder do cinema. É verdade. Esse é o poder do cinema e como ele ajuda a inspirar e causa tendências, né? É verdade. E aí, algumas outras atrizes que foram fazendo isso, Jane Fonda também, e saiu para falar sobre esse assunto e dizer, gente, tem aí uma vida que a gente, quando pinta o cabelo, esquece. E nossa sociedade é contrariada, porque você vê, geralmente para Réveillon, muitos, a verdade é que são a maioria dos homens, mas tem muitos homens que vão lá e decoloram o cabelo e ficam branco. E jovens, bem jovens, tendência de Réveillon. E mais mulher não pode. É verdade. Que também seria uma saída. Põe o branco e vê o que acontece. É. Depois você decide. Mas não lidam bem e enfim. Mas eu acho que agora as coisas estão melhorando e as mulheres estão aprendendo e aos pouquinhos vai acontecer. Me conta, para muitas pessoas, a velhice é sinônimo de culminação das nossas vidas. Você é um exemplo pela sua biografia de reivindicação. Quais são suas motivações que levam você a sempre ser ativa no teu dia a dia? Que você não só ficou com a parte de ser gerontóloga e de fazer esse grande documentário. Você tem outras facetas também que você realizou. Pois é. Eu acho que o nome da fórmula é desapego. Sim. Se você não... Eu não deixei de ser economista, porque a minha cabeça continua funcionando, mas eu não deixei de ser economista porque virei gerontóloga, e não deixei de ser gerontóloga porque virei cineasta, e não deixei de ser todas essas três coisas quando eu comecei nos cursos de gerontologia, eu acabei chegando num grupo de rabinos e rabinas muito inteligentes, muito século XXI, uma proposta de um judaísmo renovador. Eu me encantei e fui atrás das minhas origens, né? Eu tenho origem judaica, de pai e de mãe, e aí resolvi começar a estudar, entender um pouco a parte da história, a parte da moral, da ética, alguns estudos filosóficos da religião, e fui me encantando. E quando eu fui ver,
depois de 4 anos, eu tinha feito todos os créditos e eu me ordenei rabina. Eu hoje sou rabina oficialmente. Eu sou, acho que, a mais velha em idade, né? Estou completando 78 anos, sou a mais velha rabina de São Paulo. Mas a mais nova, a que acabou de chegar, faz 3 anos que eu me ordenei, então eu sou a mais nova no pedaço. Difícil, como tudo na vida, né? Um pouco difícil. De novo, é interessante que eu fiz economia, que na época, 50 anos atrás, 60 anos atrás, economia era profissão de homem. Meu pai me falou, economista, vai fazer psicologia. E quando eu me aposento, minha nova profissão, para a qual eu me habilitei, foi ser rabina, que também meu pai desceu lá de cima, veio aqui no meu e disse, mas de novo? De novo revolucionando. Um pouco isso, quer dizer, não sei se necessariamente eu quero ser uma revolucionária, mas eu acho que é importante a evolução da gente, é importante deixar legados, é importante fazer coisas que você gosta, que você acha importantes, e mostrar isso para quem fica, para que eles também possam usar, e ter uma razão para acordar de manhã todos os dias e ter alguma coisa. É engraçado que eu te falei que eu parei de fazer para ser, mas o ser também é participar de coisas, é estudar, é aprender, é contribuir, é levar conhecimento em outros lugares, é participar de círculos de conversa, onde você aprende, você compartilha. Então, de certa forma, eu continuo interessada. Enquanto a cabeça estiver funcionando, eu vou estar aí participando e querendo aprender mais e estar junto com as pessoas. Quais seriam tus maiores inspirações? Quais foram tus maiores inspirações na tua vida? Inspirações ou aspirações? Inspirações. Que pessoas te inspiraram na tua vida? Personagens? Teve muitos. Isso aí, eu também digo que eu tive muita sorte ao longo do meu percurso, porque foram aparecendo modelos, né, role models, que viraram meus gurus. Eu tenho... Bernardo é uma das pessoas para mim que inspira, mas Ivaldo Bertazzo, eu conheço, faço dança com o Ivaldo Bertazzo há 40 anos, fiz espetáculo. Tem uma forma de olhar para isso e a postura, a posição, a dança, os rabinos com quem eu fiz a minha formação. Antônio Defio Neto foi meu professor, aprendi muito, né? E a importância do rigor, de estar correto. Meu pai e minha mãe, com moral e ética. Então, ao longo do caminho, muita gente foi aparecendo e eu fui me espelhando nelas e dizendo, é por aí. Os monges, tem um monge nos Estados Unidos que foi quem me introduziu a esse assunto nos primeiros 3, 4 anos, que veio na minha ordenação. Ele me falou, pena que você não virou monja, mas rabina também serve. Você esteve faz pouco na Índia, né? E agora estive na Índia há pouco. Essa procura espiritual, esse enriquecimento espiritual é bastante gostoso da tua vida. Saborosíssimo. Sim. Você foi com teus netos lá? Não, na Índia não. Eu fui com meus netos para a Suíça. Suíça. Eu fui com o Ivaldo Bertazzo, que foi fazer um tratamento numa clínica ayurvédica. Sim. E convidou, e 22 dos seus alunos mais velhos disseram, vamos lá, vamos conhecer, vamos passar por esse tratamento e vamos... Como foi tua experiência na Índia? Foi muito interessante, é outro mundo, é outro mundo. É um mundo, vários deuses, isso me confunde um pouco. É muito barulho, muito caótico, muita bagunça. Você tem que estar muito inteirinha e saber que aquilo é temporário. Para mim, se eu tivesse que viver na Índia, ia ser... viver no Brasil já tem um tom de bagunça que precisa acostumar, né? Na Índia foi... Quando você fez o curso de gerontologia e, lógico, você viu textos e temáticas sobre a morte, o que é para você a finitude? Como você toma a finitude? E para ti, o que é, como que é uma morte digna? Quero saber tu conceito de morte. Eu acho que quando você
tira de letra a sua aposentadoria, que é uma primeira morte. Sim. Acaba o fim da sua vida profissional com um papel na sociedade. Se você tira de letra a sua aposentadoria, você provavelmente está melhor preparado para tirar de letra o fim da sua vida, né? Eu tenho um grupo, a gente organiza uma reunião que se chama Death Café, onde a gente diz que é fácil falar de coisas difíceis. A gente traz o tema da finitude. E a história do cabelo branco também apareceu na minha vida ligada à busca de uma certa paz com o envelhecimento que leva ao fim, né? Você poder lidar com a vida finita e descobrir... eu acho que tem lugares em que tem gente que acha que a Terra é plana, e tem lugares onde tem gente que acha que não vai morrer. Sim. Então, a pessoa São temas inconfortáveis que a gente não gosta de enfrentar, né? E é um pouco que nem o cabelo pintado. Você fica pintando o cabelo e achando que você está enganando e que você está... A morte e o envelhecimento. Que algo bom que você acabou também de nombrar, a morte e o luto não é só a morte que vai acabar com você no final. A gente tem constante luto e em constante transformação. Essas transformações são pequenas mortes. Então, eu acho que você ter um espaço para poder falar da morte e falar da finitude e do luto ajuda você a ir lidando melhor com essa temática, né? Porque se você só vai no Death Café quem está querendo fazer essa mudança, quem está querendo abrir um espaço para essa conversa. Quem não quer falar disso, diz, Deus me livre, que eu vou embora. Porque se você chama a morte, se você fala da morte, você chama, está atraindo a morte, né? Nossa, então as pessoas, para quem vem, realmente você acaba se abrindo para isso, a conversa abre. E quando você abre, você desapega. Sim. Então, é que nem a história do cabelo. Você não para de pintar, porque você está apegado àquela imagem sua no espelho, até você se dar conta que... E com a morte é a mesma coisa. Você fica fingindo que está tudo bem, mesmo sabendo que ela chegou, você teve um diagnóstico de uma doença, você já conhece as doenças que morreram, seu pai, sua mãe, às vezes seus irmãos. Eu fui fazer na Índia, você falou de Índia, na Índia era possível fazer por $700 um teste do genoma. Nossa. Tem gente que faz genoma para descobrir da onde que vem a sua origem. Eu sou africana, eu sou do Báltico, eu sou da onde que eu sou. Eu não quis saber, aliás, o meu teste nem diz isso. Mas eu queria saber o que os meus genes falam das possibilidades de doenças que eu possa vir a desenvolver. Não vai me dizer do que eu vou morrer, porque ele fala das possibilidades, e não vai me dizer como é que eu trato. Mas, se eu sei que eu tenho maior propensão para um tipo de doença, eu vou estar mais atenta. Sim. Eu vou ao médico cuidar disso, acompanhar, para poder pegar... É importante saber a nossa história familiar, nosso histórico de possíveis doenças. A sua genética hoje pode ser mapeada e te contar isso. Ah, não, eu não quero ver, eu não quero saber, eu não quero lidar com o assunto. Tá bom. Quem não quer lidar com o assunto vai viver um pouco nessa ilusão, nessa fantasia de que é jovem a vida inteira e de que é imortal. Quem está disposto a enfrentar a vida como ela é, né? It is what it is, e olhar e viver na realidade, no aqui e no agora, essas pessoas abrem espaço para quem elas são, onde elas estão, o que está acontecendo em volta e usar essa informação para estar preparada. Eu tenho... não sei onde eu pus a minha bolsa. Da minha? Eu tenho, e eu vou mostrar aqui, bonitinho, um selinho que a gente dá no... Death Café. No Death Café. Que eu vou dar um para você. Obrigado. Convido também a todos os nossos espectadores de conhecer um pouco sobre Death Café São Paulo e participar. Inclusive, eu quero fazer um outro podcast com você e Bernardo. Bernardo é doutor psiquiatra, que também nos ajuda a ver de um aspecto da mente, como que é lidar com a morte, para poder
falar um pouco a fundo, né? Porque é um tema, acho, bastante selinho- importante. É lindo. Esse selinho diz no regrets, que significa sem Sem arrependimento. remordimento. Sem Então, a conversa, ela ajuda a desapegar e ela ajuda você a ir se desfazendo desses arrependimentos que te mantêm preso, seja por culpa, seja por vingança. Então, a ideia é: abra um espaço para a morte chegar perto, tire do armário, bote em cima da mesa. Vamos Conversa falar com ela. sobre a morte. É isso aí. Eu tive a alegria de ter convidado você a realizar um ensaio fotográfico comigo. A gente vai mostrar um pouco das fotos que fizemos. E eu quero que você me conte como foi essa experiência. Eu gostei de fazer isso para ti, porque essa constante renovação que você faz na tua vida, eu queria que seja plasmado em fotos. Nossa, eu tô vendo agora essas fotos e tô achando que você captou. Olha, eu gostei muito de fazer esse ensaio fotográfico. Foi muito mais interessante do que eu pensei. De um lado, porque eu não estava preocupada em fazer um ensaio fotográfico para mostrar minhas fotos, fazer um portfólio para depois ir me empregar em algum lugar como modelo. Então, não estava preocupada. Você captou o que eu sou, quem eu sou, e isso foi muito gostoso. Então, eu pude me entregar e eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Você ia tirando as fotos e eu não estava ali. Então, foi uma coisa nova na minha vida e foi um tempo de reflexão. Porque, ao mesmo tempo, você estava trabalhando elementos de vaidade, de ser bonito, de estar combinando, foi muito gostoso. Foi bom para mim completar, foi meu presente de aniversário para Eu fiquei muito feliz. Eu convido a todas as pessoas a fazer a fotografia. A fotografia, sabe que é um espelho? É um espelho que mostra isso, já que a gente está falando sobre espelho de prata, espelho de bronze. Um espelho que mostra nós e nos faz relembrar a beleza que temos. E além de ser algo que fica para nossa herência, é uma experiência de vida que é bastante gratificante. E eu fico muito contente que tenha curtido essa experiência comigo, Elga. Foi muito bom, muito obrigada. Isso foi muito legal. Para culminar, no seu Instagram tem uma frase que eu peguei, que eu amei muito. Ela fala: "Feliz é liberdade, escolha". Me fala o que significa essa frase para ti. Essa frase apareceu na minha vida justamente quando eu comecei a deixar os cabelos brancos e alguém falou, cuidado, ela me disse, cuidado para não transformar sair da ditadura dos cabelos pintados para a ditadura dos cabelos brancos. Beleza é liberdade de opção. Então, de escolha, né? Liberdade de escolha. Então, foi isso acabou virando um fio no filme, né? De que o respeito pela decisão de cada um e que é livre. Claro, eu vou batalhar para que a sociedade permita que a mulher faça essas escolhas, porque tem mulheres que querem fazer a escolha, mas vão encontrando tantas resistências que vai ficando difícil de fazer escolhas, né? É liberdade de escolha pela metade só. A hora que você escolhe mesmo, vem alguém e diz, não. Você então, não tem diz, isso. tá aqui a caixinha da tinta, vai e pinta. Que liberdade? Não teve liberdade. Muito obrigado por ter expressado essa a tua vivência conosco. Eu te agradeço muito, Elka, e espero que você consiga transmitir cada vez a mais pessoas tua mensagem. Eu te considero uma pessoa inspiradora na minha vida também. Então, muito obrigado por estar aqui. Eu é que agradeço, porque não adianta só a gente fazer, pensar, refletir, organizar as ideias. É preciso ter espaços para que a gente possa trazer. E isso você me ofereceu com essa leveza que você tem de trazer os assuntos e abrindo e com a liberdade de falar o que eu quisesse. Foi muito bom. Obrigada, Marco. Obrigado. Então, galera,
curta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal. Um beijo!